Amém. Quero aproveitar esta oportunidade para cumprimentar também a igreja em casa, que está cultuando juntamente conosco neste culto de celebração com a participação das famílias, onde nós já ouvimos, sentimos e testemunhamos o manifestado poder de Deus aqui, através dos louvores, através das oportunidades. O Espírito Santo já está presente aqui nesta casa, neste culto. Meus irmãos, sem mais delongas, quero convidar a amada igreja a abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo de número 41, versos 17 e 18. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 41, versículos números 17 ao 18. A palavra do Senhor diz assim: os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há. E a sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de águas e a terra seca em mananciais. Eu, o Senhor, os ouvirei. O Deus de Israel, não os desampararei. Nós precisamos, primeiramente, para nós adentrar aqui nessa mensagem que o Senhor colocou em meu coração, entender o contexto que envolve o capítulo de número 41, nesses versos que foram lidos. Todos nós entendemos que pessoas com sede correm um risco de sobrevivência. Pessoas que estão sedentas, que têm faltas de águas em seu corpo, correm um risco de sobrevivência. E quando nós analisamos a imagem precisamente relatada de desertos, revela uma sede extrema. Porém, nós precisamos entender que quando a Bíblia usa esta linguagem de sede, ela não está simplesmente falando de algo físico. É algo que vai além da necessidade humana, mas está falando sim de uma sede da alma, do espírito que nós carregamos. Nós precisamos entender que desde a criação, desde Gênesis, o ser humano foi criado para Deus, exclusivamente para Deus. E quando essa conexão se perde, surge dentro de nós um vazio que nenhuma coisa deste mundo pode preencher. Muitas vezes nós podemos procurar em outros lugares, mas não encontramos. E nós podemos ver isso em muitas histórias relatadas na Bíblia, pessoas que tinham poder, riqueza, até mesmo influência, mas descobriram que a alma deles continuava sedenta. E nós vemos precisamente nos dias de hoje pessoas, na atualidade, dentro da igreja, da mesma forma fora, tentando preencher esse vazio que eles experimentam, que eles sentem, de inúmeras formas, seja através da fama, seja através de gostos nas redes sociais, seja através de sucesso, de dinheiro, de relacionamentos, algumas pessoas até mesmo de reconhecimento público ou até mesmo ministerial de alguém, mas nada disso consegue satisfazer a nossa alma. O salmista declara: a minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus. Isso mostra que a maior necessidade do ser humano não é algo material, não é um reconhecimento de alguém. A maior necessidade do ser humano é precisamente espiritual. Nós precisamos entender que nos dias de hoje que o nosso corpo, a nossa vida física não pode ser dirigido por aquilo que nós conquistamos, por aquilo que nós obtemos de alguém, mas que a nossa vida física tem que ser totalmente direcionada pelo nosso espírito. E não o contrário, não podemos deixar a nossa carne direcionar o nosso espírito, mas sim o nosso espírito direcionar a nossa carne.
A palavra diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Muitas vezes nós deixamos que a fadiga, que o cansaço, que os empecilhos, que as dificuldades, que os gigantes que aparecem no dia a dia vão esmorecendo, vão diminuindo a força do nosso espírito, quando é que precisamente o contrário que tem que acontecer. Independentemente das circunstâncias, do acontecimento, o nosso espírito tem que estar rugindo como leão diante das dificuldades. Aleluias! Nesta noite eu quero verdadeiramente profetizar, liberar sobre a igreja nesta noite, que independentemente dos problemas, independentemente do que está te faltando, independentemente daquilo que você está sentindo falta, uma coisa não vai te faltar, e é a presença de Deus sobre a tua vida. Pode te faltar dinheiro, pode te faltar sucesso, fama e até mesmo reconhecimento, mas a presença de Deus não faltará sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério. Israel vivia precisamente tempos difíceis. O povo enfrentava ameaças externas, crises internas e até mesmo um declínio espiritual profundo. O povo estava em total decadência. Total decadência. Muitos até mesmo se sentiam inseguros, desanimados a respeito do seu futuro, daquilo que esperava para eles. Então o povo estava, muitas vezes nós passamos por desertos individuais, pessoais, cada um com as suas dificuldades. Mas o contexto desse povo, eles estavam todos envolvidos no mesmo. O deserto desse povo era um deserto coletivo. Era uma dificuldade que era para todos. Não era para alguns, nem para outros. O povo de Israel, nós vemos que ele passou juntos 40 anos no deserto após sair do Egito. Mas foi precisamente no deserto, em um lugar de extrema dificuldade, em um lugar de extrema sequidez, que Deus manifestou o seu poder. Foi precisamente no deserto que Deus enviou o maná. Foi no deserto que Deus ensinou o povo a confiar nele. Não depender do seu salário, não depender de Faraó, não depender nem mesmo das suas habilidades ou capacidades. O povo no deserto aprende a confiar somente de Deus. Aleluia. E é isso que nós precisamos entender. Que lugar de deserto pode ser sim um lugar de prova e dificuldade, mas é um lugar onde nós testemunhamos de forma diária e contínua o manifestar do poder de Deus sobre as nossas vidas. Muitas vezes nós passamos por situações que nós não entendemos, por processos que não queríamos passar, por desertos que não queríamos passar. Mas nós precisamos entender que desertos geram pessoas fortes. Desertos geram pessoas fortes. No deserto nós aprendemos a depender somente de Deus. No deserto é um local onde nós aprendemos a orar mais. Nós aprendemos a confiar mais, nós aprendemos a depender mais. Então nós vemos precisamente nesse contexto que é algo que ainda é atual nos dias de hoje. Essa verdade continua sendo atual nos dias de hoje. Porque Deus, mesmo o povo estando no deserto, Deus ainda fala para eles: olha, vocês podem estar passando por um deserto, por uma dificuldade, podem estar enfrentando problemas e dificuldades, mas o deserto não significa que eu abandonei o meu povo. O deserto não significa lugar de abandono. O deserto não significa lugar de solidão, de tristeza e de depressão. O deserto representa precisamente o oposto. É um lugar onde nós temos mais relacionamento com Deus e onde Deus mais manifesta o seu poder. A leitura continua e o texto vai avançando. A Bíblia diz: os aflitos e os necessitados buscam por águas. Se nós formos aqui na profundidade da palavra aflitos, descreve precisamente o que tem acontecido nos dias de hoje, na geração de hoje. Pessoas que estão oprimidas, cansadas, estão enfrentando as doenças do século. Pessoas que estão abatidas pelas circunstâncias externas da sua vida. Não são pessoas que estão vivendo dias fáceis. São pessoas precisamente que já enfrentaram muitas lutas, carregam dores profundas.
E isso mostra mais uma vez na Bíblia, Deus não está procurando pessoas perfeitas. Muitas vezes nós queremos nos tornar o molde perfeito, achando que Deus só vai te usar quando você estiver perfeito. Pelo contrário, a Bíblia nos relata inúmeras histórias que as pessoas que Deus mais usou foram pessoas quebradas, mas que dependiam dele. De nada serve nós nos tornarmos, tentar ser alguém perfeito, mas vazios de Deus. Eu prefiro continuar quebrado, reconhecendo a majestade de Deus sobre a minha vida, reconhecendo que sem Ele eu nada sou, reconhecendo que sem Ele eu nada posso, reconhecendo que verdadeiramente o poder que opera em mim flui através dele. Deus, Ele está falando com pessoas que estão quebradas, pessoas que sabem o que é lutar, pessoas que sabem o que é levantar de madrugada para trabalhar e chegar somente à noite, pessoas que sabem o que é chorar, que choram constantemente devido às circunstâncias familiares, às circunstâncias talvez até mesmo da saúde de parentes no Brasil. Deus está falando com pessoas que sabem o que é procurar ajuda e não encontrar resposta. E o texto continua dizendo: buscam águas e não as encontram. Buscam águas e não as encontram. As pessoas estavam procurando uma solução. Eles estavam procurando algo que pudesse aliviar a sua sede, mas não encontravam. É a realidade de muitas pessoas nos dias de hoje, procurando preencher o vazio da alma em relacionamentos, prazeres, conquistas materiais, mas nada disso satisfaz o coração humano. Muitas vezes, talvez porventura até mesmo você, nós já passamos por períodos assim. Um tempo de escassez, um tempo de deserto, em que nada dava certo, em que nada acontecia, em que nada ia para frente. Um tempo que as coisas não funcionavam como nós estávamos esperando. Um tempo em que as orações pareciam não ter resposta. Um tempo em que a alma já estava cansada. Talvez alguém aqui chegou hoje na igreja carregando precisamente isso. Preocupações com a família, pressões no trabalho, e as coisas não aconteciam. Lutas no trabalho, luta dentro da igreja, luta dentro de casa, luta até mesmo quando está sozinho, contra pensamentos, contra a própria mente. Muitas vezes as pessoas estão assim, sorriem por fora, mas estão lutando por dentro. Agora entenda uma coisa, algo que nem mesmo eu, nem mesmo o pastor Eliel, ninguém aqui consegue reconhecer sobre a sua vida. Você pode estar sorrindo e chorando por dentro. Você pode estar chorando, pode estar sorrindo por fora, mas está chorando por dentro. Pode estar vivendo aqui tentando passar que está tudo bem, mas para você, para mim, você pode passar que está tudo bem, mas Deus, Ele conhece o seu sofrimento, conhece as suas dores, Ele conhece o seu coração, Ele reconhece e vê as lágrimas que ninguém está vendo. E é precisamente para essas pessoas que Deus, Ele libera uma palavra, libera uma promessa: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti. Tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Busca-lo-ás, mas não acharás. E os que pelejarem contigo tornar-se-ão nada, e como coisa que não é nada os que guerrearem contigo. Porque eu, o Senhor, o teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. 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 Aleluia. Aleluias, eu sinto Deus aqui, meus irmãos. Hoje é um culto de resposta para muitas pessoas que pensavam que estavam guerreando sozinhas as suas lutas. Hoje é um culto de resposta para muitas pessoas que estavam sofrendo, procurando por resposta, procurando por águas e não as encontravam.
Não se preocupe, hoje a resposta de Deus chegou sobre a tua vida. Não temas, porque eu te ajudo. Não temas, porque eu te ajudo. Não temas, porque eu te ajudo. Aleluia. Agora nós vamos entrar na parte do versículo em que fala precisamente sobre o nosso sofrimento. A Bíblia continua dizendo, na leitura que foi feita, que a língua se secava de sede. Meu irmão, quem aqui já passou sede durante o dia, no calor do verão? É uma coisa, agora a própria língua se secar de sede é uma sequidez tremenda. É um ponto extremo de necessidade. É quando a pessoa chega ao limite. É quando as nossas próprias forças não são mais suficientes. Aramando e decante aramanagassou. É quando a pessoa chega ao seu limite e não aguenta mais. Talvez você estava no seu limite, eu não sei. Talvez as suas forças para combater, continuar lutando, já estavam acabando. Eu não sei. Aleluia. Aleluia. Talvez você entrou aqui hoje sem força alguma, sem esperança alguma. Mas é precisamente nesse momento, meu irmão, que Deus brada lá do céu e começa a agir sobre a tua vida. É quando você está sem força alguma. É quando você já alcançou o seu limite. Quando a sua própria força já não é suficiente mais para o seu problema. Deus brada lá do céu: não temas, bichinho de Jacó. Não temas, porque eu sou contigo. Não temas, bichinho de Jacó. Eu sou contigo. Aleluia. Aleluia. Uma das histórias mais impressionantes da Bíblia acontece quando, presbítero Roger, acontece quando o povo de Israel estava atravessando o deserto após sair do Egito. O povo caminhava por um lugar seco, um deserto hostil, quente, queimando, parecido com o calor do Brasil, ou mais até. Não havia rios naquele lugar. Não havia fontes, não havia como há no Brasil, não havia caixas de água, não havia poço, não havia reservadores, não havia água canalizada, que era ligar a torneira e beber um copo de água. Não havia nada disso. E o problema começa, pastor. Qual é o problema? A água acaba. A água que eles estavam carregando se cessa, acaba por completo. Em um deserto, onde é que o povo vai encontrar água? O povo começa a ficar desesperado. Crianças com sede. Certamente já ouviram aqui uma criança chorando, querendo leite. Agora imagina. Várias, uma multidão, era um povo inteiro. Famílias cansadas. O corpo humano precisa estar hidratado para aguentar grandes caminhadas e por aí vai. Então todos começam a reclamar. Foi então que Deus fala com o líder, com quem? Com Moisés. E dá uma ordem que muitos olharam: meu Deus, que ordem? Quer que o senhor, meu senhor, não tem como isso acontecer. Ele diz: Moisés, fere a rocha. Humanamente falando, ninguém jamais vai esperar uma água ou águas
saírem da pedra, saírem de dentro de uma pedra. Mas quando Moisés obedece, o sobrenatural acontece. A água começou a jorrar da rocha. Não foi um copo, não foi uma garrafa. A água se tornou uma fonte que sustentou toda a multidão. Às vezes nós estamos assim, ou talvez hoje você adentrou aqui, você que está me ouvindo na internet, está em um local totalmente sem saída, não vê solução, não vê recursos, está diante de uma rocha seca. Mas quando Deus decide agir, meu irmão, até da pedra tem que jorrar água, até que da pedra tem que se transformar em uma fonte. É assim que o poder de Deus se manifesta em nossas vidas. Quando as nossas limitações, quando o limite do ser humano se torna evidente, o sobrenatural de Deus se torna acessível. Quando o limite humano se torna notório para todos, o sobrenatural de Deus começa a acontecer. É isso que nós precisamos vivenciar em nossas vidas. Tá, mas pastor, o senhor já relatou a necessidade do povo, eu estou assim. O senhor vai só ficar falando do que está acontecendo na minha vida, das minhas necessidades? Quando é que Deus vai realmente entrar com uma resposta? Eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Senhor, não os desampararei. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Eu, o Senhor, os ouvirei. Meus queridos, o nosso Deus não é um Deus morto, não é uma estátua, não é um Deus feito com mãos humanas. O nosso Deus é o mesmo Deus que ouviu o povo em meio à sua aflição e é o mesmo Deus que ouve a Def e a Leandra nesta noite. Independentemente da situação, do problema, da dificuldade, Deus está dizendo para a tua vida: abrirei rios em lugares altos, farei brotar soluções em lugares secos. Hoje eu te mostro a solução que você procura, fontes no meio dos vales. Deus, Ele cria soluções onde ninguém espera. O ambiente não precisa estar favorável, a localização não precisa ser agradável a Deus. O nosso Deus trabalha de maneira completa diferente da lógica humana. Nós vemos, quando uma igreja começa a se mover em oração, a oração dessa igreja não gera impacto somente dentro da igreja. O que acontece, a maior função da igreja não é gerar impacto dentro dessas quatro paredes. Quando uma igreja se posiciona diante de Deus, aleluia, a cidade em que a igreja está inserida começa a sentir o impacto da presença da glória de Deus. Aleluias. Talvez a Leandra estava necessitado da maneira que esse povo estava, mas a partir de hoje, a partir das nossas orações, rios de águas vivas fluirão deste lugar. Fluirão deste lugar. Aleluia. Meus queridos, nós precisamos entender que o mesmo Deus que operou em toda a Bíblia é o mesmo Deus que opera em nossas vidas nos dias de hoje. Nós precisamos entender que quando Deus decide agir, aquilo que parece morto começa a ganhar vida, começa a florescer novamente. Aquilo que estava seco começa a carregar e a gerar vida. No Novo Testamento nós vemos uma história poderosa sobre isso, sobre sede espiritual. Todos conhecem da mulher samaritana, que tinha passado por inúmeras dificuldades na sua vida, relacionamentos quebrados e por aí vai. Não preciso entrar nisso porque os irmãos já conhecem a história.
Mas ela chega lá com uma sede que somente Jesus podia saciar. Uma sede que somente Jesus podia saciar. A sede, as necessidades que nós sentimos em nossas vidas. Muitas vezes nós pensamos que o que está faltando dentro de nós vai ser preenchido com um carro, vai ser preenchido com um apartamento, vai ser preenchido até mesmo com um telefone novo, vai ser preenchido com alguma coisa, com uma experiência, com uma viagem. A única coisa que pode preencher o vazio da alma humana é o Espírito Santo de Deus. Por isso que é necessário que nós vivamos uma vida de oração. Meus queridos, tudo que nós precisamos na nossa vida já se encontra em nossas vidas, esperando apenas o nosso reconhecimento. Nós não temos falta de nada. Nós não temos falta de um trabalho melhor, nós não temos falta de um salário melhor. Tudo que nós estamos precisando já se encontra em nossas vidas, esperando apenas o nosso reconhecimento. E a partir do dia de hoje, Deus ele está oferecendo, Ele está distribuindo sobre esta igreja águas vivas que fluirão dentro de nós. Muitas pessoas passam por crises, por desertos emocionais. Toda família tem as suas contendas, as suas brigas, as suas crises. Mas o mesmo Deus que abriu rios em meio ao deserto é o mesmo Deus que vai abrir um rio na tua sala. É o Deus que vai abrir um rio no teu emprego. É o Deus que vai abrir um rio na tua escola. É um Deus que vai abrir um rio de águas vivas na tua faculdade. É um Deus que vai abrir rios de águas vivas dentro de você. Aleluias. A leitura começa com pessoas procurando por água, mas termina com rios correndo no deserto. E é isso que Deus tem para nossas vidas. Nós muitas vezes podemos estar necessitados, angustiados, sedentos, mas basta nós buscarmos na fonte certa que nós encontraremos tudo aquilo que nós precisamos. E qual é a fonte certa, pastor? É Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. A fonte de águas vivas que nós precisamos, nós encontramos em Jesus. Aleluias. Aleluias. Quando Deus começa a agir, aquilo que era impossível começa a acontecer de forma natural. Começa a acontecer de forma natural. Muitas vezes nós, como seres humanos limitados, só estamos vendo a dificuldade, o problema, o deserto na nossa frente. Mas no deserto que nós estamos enfrentando, Deus está vendo um lugar onde rios podem nascer. E curioso é que onde o rio nasce, ele não traz bênção e riquezas, ele não afeta somente a vida da pessoa que está recebendo aquilo. Ele começa a espalhar e crescer, e começa a afetar e impactar todos aqueles que estão à sua volta. Nós precisamos, a partir do dia de hoje, entender que o que Deus quer para nossas vidas são rios de águas verdadeiras, cristalinas. Como aceder a esse lugar, pastor? Através da oração. Através da oração. Igreja, nós precisamos entender que Satanás, o inimigo das nossas almas, ele não tem medo de um bom pregador. Aleluias. Ele não tem medo de um bom pastor. Ele não tem medo de um dirigente de culto. Ele não tem medo de quem canta bem. Mas ele treme de medo de um homem e de uma mulher que ora. Aleluias. 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 O que o Senhor está pronto para liberar sobre as nossas vidas está dependendo apenas da nossa atitude em dobrar os nossos joelhos e clamar ao Deus Todo-Poderoso, que pode operar sobre esta igreja, que pode operar sobre essa cidade, que pode fazer nascer rios em meio ao teu deserto, que pode fazer vales nascerem em meio a lugares secos. É o mesmo Deus, meus irmãos, é o mesmo Deus, é o mesmo poder.
Basta apenas a nossa intenção, a nossa atitude de buscar, de clamar e de orar a Deus. Todo grande manifestado poder de Deus, é necessário primeiro um grande movimento da igreja em oração. Todos aqui conhecem, eu creio, a lei da física. Para toda ação existe uma reação. Clama a mim e responder-te-ei. Primeiro a ação, depois a reação. Primeiro a ação, depois a resposta. Clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim e responder-te-ei. Não temas, eu sou contigo. Não temas, eu sou contigo. Aleluia. Eu quero convidar a amada igreja para expor sobre os seus pés. Aleluia. Meus queridos, nós estamos aqui em um culto de celebração voltado para a família. Eu quero convidar a todos a virem aqui para frente, mas eu não quero ver ninguém isolado. Dê a mão, dê o braço, mas a família principal que está aqui representada hoje não é a minha família Santos, não é a família do pastor Eliel, família Veras,